Vamos lá, pessoal, bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu sou o Lucas, mantenho esse canal aqui desde 2016 e aqui nós falamos sobre política, cultura, economia, filosofia, enfim, sobre temas relacionados a humanidades em geral. Eu quero agradecer a todos aí que comentaram, me mandaram mensagem a respeito dos textos do Martim Vázquez da Cunha, que eu comecei a comentar aqui no canal, e quero continuar nessa jornada dividindo com vocês a minha leitura, até estudo, eu diria, dos ensaios do Martim, que é um autor sem sombra de dúvidas instigante e que exige uma atenção do leitor justamente porque o Martim ele é um analista profundo da cultura brasileira, da civilização, mas também de uma certa alma da política brasileira, digamos assim. Então, realmente exige fôlego e disposição para você encarar e degustar devidamente, né, os, por vezes, sinuosos, mas profundos ensaios do Martim. Esta semana eu li um outro ensaio dele, chamado Gnosticismo, a Síndrome do Nosso Tempo. Esse texto ele foi publicado originalmente no jornal Gazeta do Povo em maio de 2019. Maio de 2019. Portanto, ele foi publicado, vamos lá, 5 meses do governo Bolsonaro. Então, quando tudo estava ainda muito recente, né, e o Martim já tinha publicado, ou melhor, ele viria a publicar nesse ano o livro A Tirania dos Especialistas, que acabou saindo mais para o final desse ano, em que ele, enfim, tem o meu vídeo aqui no canal que eu comentei um dos ensaios do livro, que é As Ruínas Circulares, que é uma análise sobre a filosofia e o projeto pedagógico do Olavo. Mas aqui nesse ensaio de maio de 2019, chamado Gnosticismo, a Síndrome do Nosso Tempo, o Martim retoma o justo tema que ele tratou naquele ensaio que eu sempre menciono quando eu cito o Martim, que ele publicou lá em 2002 no Indivíduo, que é um livro, na verdade, que é A Política do Espírito, agora, numa nova versão, está sendo publicado no Substack dele, chamado A Permanência da Perda ou Em Busca de uma Política do Exílio. Em que nesse texto o Martim trata do tema assim, também do gnosticismo, né? E a política do espírito, esse conceito inicial que ele adotou lá atrás, tem a ver com uma espécie de antídoto, reação adequada à política moderna, materialista, digamos assim, né? Em que amputa justamente a vida do espírito do ser humano. E nesse texto, Gnosticismo, a Síndrome do Nosso Tempo, então o Martim começa citando nada mais nada menos que Eric Voegelin, né, quando o Voegelin compara as semelhanças entre os puritanos ingleses lá do século XVI, XVII que vão para os Estados Unidos com as ideologias totalitárias do século XX, notadamente o nazismo, o fascismo e, sobretudo, o comunismo. Porque no fim das contas, e elas são gnósticas aqui na terminologia do Voegelin, tanto os puritanos quanto as ideologias do século XX são gnósticas por uma simples razão. Todas elas querem consertar todos os problemas do mundo. Então existe aí uma ambição racionalista, tecnicista, de que pela política é possível consertar os problemas do mundo. Isto é o conceito básico, inicial do que é o gnosticismo, se você perguntasse já de cara, e seria a grande pergunta justa a ser feita aqui, né, do que
o Martin está falando ao falar que o gnosticismo é a síndrome do nosso tempo. E quando ele vai dizer a síndrome do nosso tempo, ele não está só falando sobre a Idade Moderna, lá que começa lá então, né, os puritanos ingleses que vão para os Estados Unidos, né, posteriormente se tornam Estados Unidos, as ideologias nefastas aí do século XX que produziram um genocídio, né, na Europa, mas do nosso tempo diz respeito inclusive ao Brasil do PT e ao Brasil do Bolsonaro, recém-empossado quando ele escreveu esse texto. E o Martin já estava falando dessa armadilha gnóstica que acomete todos esses espectros da política brasileira, inclusive. Então, o gnosticismo, nesses termos aqui, ele é um fenômeno político-ideológico. Toda a ideologia política moderna, ela é em si mesma de caráter gnóstico, que ela pretende consertar os problemas do mundo, e esse consertar os problemas do mundo é necessariamente amputando a vida interior, a vida do espírito, né? E aqui são conceitos fundamentais, tanto nesse texto sobre o gnosticismo aqui, como na obra inteira do Martin. E esse é um esforço que eu estou fazendo, que eu quero ir dividindo com vocês aqui, de ir lendo estes ensaios do Martin para nós ir compreendendo e depurando, né, de certa forma, a complexidade da obra do Martin, mas a sua riqueza, né, que essa é a grande sacada, essa é a nossa intenção. Então, quando o Martin fala da vida do espírito, é um conceito que volta e meia aparece nos textos dele. Quando ele fala da vida do exílio, ele está falando da mesma coisa, porque é a busca, né, da vida interior, né, uma vez que o ser humano é feito de corpo e alma e que não são indissociáveis, né. Ele vai citar aqui o Christopher Dawson, quando o Dawson analisa a obra do Santo Irineu de Leão contra os hereges, né, que eram seitas gnósticas lá do cristianismo primitivo, que diziam que o corpo, a matéria, era um mal e só a vida do espírito tinha valor, né? Então fazia uma separação do corpo e da alma. Uma era o bem, um era o mal e outra era o bem. Mas na verdade, a salvação da alma, tão importante, ela é a salvação da alma no corpo. Não é uma salvação da alma amputada do corpo. Então o cristianismo, ele faz uma síntese, né, entre corpo e alma e não uma separação. Assim como, vai dizer o próprio Christopher Dawson, a igreja, ela não está separada de Cristo, ela é a própria continuidade na história, como fala os evangelhos, né, o braço estendido de Cristo na história, uma vez que Cristo, ao morrer, ressuscitar e depois ascender ao céu, ele deixa instituída a partir de Pedro, né, a igreja instituída para prosseguir, atuando em continuidade à obra de Cristo. Isso para mostrar assim que o cristianismo não aceita essa ruptura ou esta separação entre corpo e alma, entre Cristo e igreja. Não, eles são unificados, eles são integrados. E todo esforço de separá-los é um esforço gnóstico, racionalista do homem que está criando tais ideologias em busca do seu próprio poder, da sua racionalização daquilo que para atender os seus próprios caprichos. Mas o interessante, então, aqui no texto do Martin, é um texto longo, é um ensaio longo, deu quase 20 páginas impressas aqui, então é realmente um texto longo e denso, como é comum nos ensaios do Martin, porque ele começa com Eric Wegelin,
Aí ele já traz o Christopher Lasch, que também tratou do gnosticismo, chamou de a religião do futuro, né? E basicamente o Lasch vai dizer que o ponto principal dos adeptos dessa atitude gnóstica é a salvação da alma está necessariamente restrita a uma elite espiritual. E segundo Lasch, o gnosticismo se apresentava como a possibilidade de ser a religião do futuro, uma vez que seria o pilar existencial das elites, que então pretendiam comandar o resto da população que vivia no globo terrestre. Então veja que a ambição gnóstica é uma ambição por controle da natureza humana, e aqui lembramos o ensaio sobre Harari, que eu comentei no vídeo anterior aqui, o ensaio do Martin, intitulado Yuval Noah Harari, ou Um Futuro Mais do que Imperfeito, né? A distopia defendida pelo Harari de controle da natureza humana via uma mescla de ser humano com tecnologia, para suplantar o fenômeno da morte, inclusive, no fim das contas é o que ele pretende e defende. Mas é justamente aqui o que o Lasch está falando do gnosticismo, que ele profetizava, enxergava como uma religião do futuro. Esses caras querem controlar tudo, e isso é uma revolta gnóstica, uma postura gnóstica. E aí ele já cita Bruno Tolentino, né, um poeta brasileiro, amigo do Martim, inclusive. O Bruno Tolentino, quando ele fala no livro Mundo como Ideia sobre o gnosticismo. Cito dois trechinhos de como que o Bruno Tolentino conceituava o gnosticismo. Um estado de rebelião inerente ao espírito dissatisfeito, uma enfermidade do espírito, doença da injustiça. A gnosis, vai dizer aqui o Bruno Tolentino, é hoje o que em realidade sempre foi: a revolta, a sanha do arcanjo caído, o furto, tão inútil quanto impossível, do fogo do céu por um Prometeu ensandecido. É o sonho louco de uma possessão deste mundo que abolisse a dependência da criatura ao Criador, instituindo o reino conhecedor, gnóstico, de Caim, de Eva, da serpente, numa palavra, o paraíso do fruto arrebatado. E aí o Martin já passa citando o Richard Hooker, que é um teólogo inglês, citado muito pelo Eric Wegener na Nova Ciência da Política, porque foi o próprio Richard Hooker que primeiro percebeu que os puritanos ingleses lá nas 13 colônias tinham uma postura gnóstica, porque eles tinham uma causa, e essa causa se materializava numa busca de consertar todos os problemas do mundo, nesse conceito de gnosticismo. Então diz aqui o Hooker, traduzido aqui pelo Martin, os problemas detectados pelos puritanos são corretos e até merecem uma resolução justa. Contudo, a culpa destes problemas não cai nas costas do ser humano, segundo os puritanos, mas sim no mundo em que vivemos, portanto, na própria criação divina. Desse modo, a causa se torna uma maneira de modificar a situação, e quem tem esta noção se transforma imediatamente no detentor de toda a justiça e de todo o bem. E quem se opõe à causa, olha aqui, quem se opõe à causa é logo taxado de inimigo. E como o bem sempre vence o mal, este último deve ser extirpado. Aqui está Richard Hooker falando dos puritanos no século XVII, nas 13 colônias americanas. E esse espírito gnóstico que caracterizava eles. Mas aí o Martin vai fazer a análise, ele segue a análise, ele vai dizer, mas veja bem, esse problema está presente na política brasileira hoje em dia, Não à toa, o título do ensaio é Gnosticismo, a síndrome do nosso tempo, do Brasil, de 2019, quando ele escreveu esse texto, e que obviamente continua tão ou mais acentuado e presente como era em 2019.
quando ele vai analisar, por exemplo, o PT como um movimento político nitidamente que sofre e que se caracteriza por uma síndrome gnóstica, ele vai dizer que atualmente, né, em 2019, os neointegralistas que apoiam o governo de Jair Bolsonaro, que perseguem pessoas normais nas redes sociais só por causa de mera divergência de opiniões. Isto é pura verdade. Dentro do bolsonarismo aí que emergiu e que, né, se tornou, veio à presidência da República em 2019, existia um bando de louco no meio. Um bando de louco, que ficou evidente para todo mundo quando o Bolsonaro perde as eleições em 2022 e esse bando de louco vai para as ruas. Vai fechar a BR, vai para frente dos quartéis. E aqui, obviamente, eu não estou dizendo que todo mundo que saiu às ruas, que foi aos quartéis, eram doidos, eram loucos. Não é nesse aspecto. A questão é que metade dessa turma, ou mais da metade, era um bando de louco. E outros tantos influenciados pela loucura. Né? Não digo tanto por malícia, mas muitos por ingenuidade, por boa intenção. Mas era um bando de louco. Quando o povo salta à rua buscando essa redenção pela política, isso aí é a expressão assim, de uma síndrome gnóstica, que não tinha acontecido, e o Martim já estava pontuando que sim, no bolsonarismo existe uma síndrome gnóstica, tanto quanto existe no petismo. E aqui eu sou forçado a concordar com o Martim. Esse bolsonarismo, de bando de maluco, é uma síndrome gnóstica. E quantos de nós não fomos influenciados, né, tangenciados, flertados por esta síndrome gnóstica bolsonarista? O nós contra eles, aqui o Martim vai dizer, quando surge o fenômeno patriotas versus comunistas, é uma síndrome gnóstica. Quer você queira, quer você não queira. Eu nem vou falar do petismo, né, do comunismo propriamente dito, desses que proclamam a revolução, desses que proclamam uma revolta contra a natureza humana. Não é o caso do bolsonarismo, mas o bolsonarismo tem a sua expressão gnóstica. E para mim foi muito evidente quando perdeu a eleição em 2022. E metade das pessoas enlouqueceram e outra metade foi na onda dos loucos. Então o Martim, nesse texto aqui, de 2019, ele estava falando de algo que se tornou patente, notório, em escala nacional em 2022, com a derrota eleitoral do Bolsonaro. Não saiu aquelas listas ali, quando, na noite que Bolsonaro perdeu as eleições, aqui no Rio Grande do Sul foi muito comum, não sei se foi no Brasil também, não estou lembrado. Começou a surgir nos grupos de WhatsApp a lista do comércio local cujo dono votou no PT, não votou no Bolsonaro. Então, assim, ó, pessoal, aqui segue a lista de quem não votou aí no Bolsonaro, aqui do comércio local, o dono da padaria tal, aquela sorveteria são tudo petista, aquela agropecuária, aquele mercado, aquele barbeiro é petista, votou no Lula, não vão mais lá. Aqui surgiu, no Rio Grande do Sul, com muita força, esse tipo de lista, nós contra eles, os patriotas contra os comunistas, não vá no barbeiro que votou no PT, nem comer, levar teus filhos na sorveteria cujo dono votou no Lula, é PT. Isso é síndrome gnóstica. Contra ao que o Martim vai defender aqui como antídoto a essa doença do espírito e da alma, essa síndrome gnóstica, ela aplaca, ela abafa a vida interior, ou a vida no exílio, como diz o Martim. Inclusive, eu espero que saia tão logo o livro dele, ele tem anunciado que o título vai ser A Disciplina do Deserto, e tem anunciado inclusive que se trata da grande obra dele. A Disciplina do Deserto. A disciplina do deserto é justamente a primazia da vida interior, a primazia da vida do espírito.
contra a primazia da política moderna, contra a primazia das ideologias, contra a primazia do conserto de todos os problemas do mundo, contra a primazia, portanto, da síndrome do nosso tempo, o gnosticismo, que ataca, influencia todas as ideologias, da esquerda à direita. No Brasil, do petismo ao bolsonarismo. E essa denúncia que o Martim faz aqui, ela é muito lúcida. Muito lúcida. Você pode entender que, mas o Martim, então, embora ele não seja de esquerda, obviamente, mas ele é o tal do isentão, né, que nós inventamos aí. É o isentão, ele não é do PT, critica o PT, mas também critica o Bolsonaro. Olha, seria uma superficialidade tremenda enquadrar o Martim nesse conceito tosco aí de isentão. Realmente não é o caso. Quando o Martim reivindica a primazia da vida interior, a primazia da política do espírito, também ele não está dizendo que o regime ideal seja o regime monástico. Não é isso. Mas é simplesmente reconhecer que a vida humana, que a sociedade, ela é muito mais profunda e significativa do que as ideologias e a política moderna querem nos fazer crer. Então ele vai, né, defender um equilíbrio em torno disso. Inclusive, no texto novo dele, né, reformulado, A Permanência da Perda, ele vai tratar desse assunto. Ele vai tratar desse assunto mais sofisticadamente. Quem sabe, depois que eu fazer essa jornada de ler esses 9 ensaios do Martim aqui, eu venha reler A Permanência da Perda, que é um livro de mais de 100 páginas. Eu espero que o Martim publique esse livro, inclusive. Parte dele está dentro do livro Crise e Utopia, que foi lá lançado em 2012, se não me falha a memória. Parte desse texto está lá dentro, mas não é ele como um todo. Para mim, esse texto aí, A Permanência da Perda, ele é em si mesmo um livro que precisa ser publicado independentemente, separadamente, porque ele tem um início, um meio e um fim. Então, espero que o Martim publique A Permanência da Perda, né? O antigo, A Política do Espírito, que saiu lá em 2002 em sua primeira versão. A Permanência da Perda está lá no Substack do Martim, gratuitamente. Já foi publicado 8 partes. Ele está publicando nesse ano, 2024, uma parte por mês. Já está na 8ª, agora em novembro, né? Vai sair então a 9ª parte. Eu não sei quantas partes tem ao todo. Mas eu já estou jogando para o Word, editando ele até a parte 8, ele já está aí com 95 páginas, mais ou menos. É, portanto, um livro. Então, é nesse sentido que o gnosticismo, como vai apontar aqui o Martim, ele afeta todo o espectro político e ideológico do mundo, sim. Ele vai citar aqui o Estado Islâmico, ele vai citar Al-Qaeda, Hezbollah, etc. Mas o que me interessa aqui mais profundamente é o Brasil. E ele mostra, né, o petismo, o bolsonarismo, a social-democracia, são todas expressões de um espírito gnóstico que abafa, que sufoca a possibilidade de uma vida interior, de uma vida do espírito, que remonta a Platão, né, da importância da vida do espírito e da ordenação da vida do espírito para que isso reflita na ordem da sociedade, e que, por sua vez, né, um caminho de mão dupla, a ordem da sociedade influencie, favoreça também a vida do espírito, a vida interior.
que, aliás, por seu turno, vai ser a defesa que o César Ranquetá faz na conclusão do seu livro, O Livro Negro do Mundo Moderno. O César vai tratar precisamente do tema da vida do espírito, da defesa da vida do espírito, e nos nossos tempos em que ela foi totalmente sufocada, ele vai praticamente clamar por uma primazia. A gente precisa voltar a falar e a defender da importância da vida do espírito para a sociedade ser bem ordenada, porque que nós vivemos em uma era e numa sociedade desordenada, isso é consenso da esquerda à direita, de liberais a conservadores, salvo os otimistas de plantão que sempre tem, né? Sempre tem os Hararis da vida por aí. A gente vive numa sociedade desordenada. E enquanto uns pensam que a ordenação da sociedade se resolve com crescimento econômico, se resolve com mais democracia. Aliás, a democracia é outra expressão da síndrome gnóstica. O Martim trata aqui a democracia como quase que o ápice desse gnosticismo que pretende controlar e aperfeiçoar e até corrigir a natureza humana imperfeita, a sociedade imperfeita, a ordem do mundo. Mas existem outros que percebem que é óbvio que essa pretensão de ordenar o mundo, melhorar o mundo pela tecnologia, pelo crescimento econômico, pelas instituições e etc., não é o caminho. Na verdade, esse endeusamento do materialismo e da ordem material, ele é um fator desordenador da vida. E é somente através de um resgate da vida do espírito, da vida do exílio. Quem sabe aqui vou forçar uma interpretação de uma disciplina do deserto para usar o futuro título do livro do Martim, que espero que logo saia. É a condição para nós restaurar uma certa normalidade da sociedade. E aí reforço a conclusão do César Ranquetá no livro dele, Livro Negro do Mundo Moderno. Naqueles 3 capítulos finais do livro, conclusivos, do diagnóstico trágico do liberalismo e do progressismo que ele faz nas partes anteriores, que é a primazia da vida do espírito que precisa ser restaurada em cada um de nós inicialmente, e que isso repercuta na ordem da sociedade. Então, de novo, venho dizer para vocês que entre o Martim Vázquez da Cunha e a sua profundidade analítica e o César Ranquetá, com a sua clareza doutrinária e de transmitir valores e ideias, existe uma convergência muito grande entre esses 2 autores brasileiros. Muito grande. Em que pese as diferenças de tom e que cada um deles tem, de estilo que cada um deles tem, a convergência é óbvia. A conversação entre eles dois é óbvio. E cada um dentro do seu próprio estilo, né? Que, na minha opinião, assim, é muito rico poder beber e usufruir de uma exposição do César Ranquetá, da clareza, né, do que ele expõe, da precisão e riqueza, dos diagnósticos que ele faz, dos problemas do liberalismo do nosso tempo, do esquerdismo, e da proposição que ele nos dá. Muito clara, muito precisa. Né? Enquanto o Martim, ele trabalha por vias mais indiretas, na meu ver, que então exige, né, aquele esforço do leitor de você ir captando o que ele está falando e as camadas de entendimento e argumentação que ele coloca no texto dele. Ele gosta muito de trazer vários autores que estão tratando do mesmo tema ou de temas correlatos, mas que se somam na compreensão. Inclusive, como é próprio do Martim, ele traz muita literatura, ele traz muita arte,
Ele traz, né, para contribuir, colaborar para a compreensão, né, do assunto essencial aqui, que não é a política econômica, não é a política moderna, não é a ideologia, não é o esquerdismo ou o direitismo, mas é sim, anotem isso, o drama da existência humana, a ambiguidade da vida. E olhando desta forma, a condição humana, entendo eu, é o motivo pelo qual o Martin traz Eric Voegelin, traz Platão e traz Dante e traz uma letra do Bob Dylan, do Leonard Cohen, e traz um poema de Carlos Drummond de Andrade e arremata com um Bruno Tolentino. E dessa forma ele vai construindo, né, a teia narrativa dele, as camadas narrativas, argumentativas, melhor dizendo, para explicar, por exemplo, aqui o gnosticismo como a síndrome do nosso tempo, a síndrome que aflige o Brasil dos nossos dias também. Então, esse texto aqui é muito interessante. É muito rico e ele vai encaminhar uma conclusão eu vou citar aqui um fechamento do próprio Martin. A síndrome gnóstica propõe na prática é a existência daqueles homens ocos que Eliot tanto temia. Donos daqueles olhos que ninguém quer ver quando estivermos no abstrato reino dos sonhos da morte. São estes mesmos sujeitos que, isolados em torres de marfim burocráticas, intelectuais e técnicas, querem dominar o nosso cotidiano, separando a carne do espírito, e criando assim o clima ideal para a perfeita execução de uma política agnóstica, na qual, de acordo com Eric Voegelin, pretende alterar a natureza, pois pretende realizar o impossível a qualquer custo, tendo a ação política como meta absoluta. Sendo que, na sua essência, este tipo de ação deve ser interpretada como uma doença espiritual, com o termo, doença espiritual, ou seja, uma perturbação na vida do espírito. A política gnóstica é uma doença espiritual e provoca uma perturbação na vida do espírito. Quando Bolsonaro perdeu as eleições, em 22, e as pessoas enlouqueceram, eu recebi uma amiga me chamou no WhatsApp, fazia muito tempo que eu não falava com ela, muito tempo mesmo, e ela me chamou no WhatsApp: Lucas, meu Deus, e agora? Que eu queria ouvir você, o que tu tá achando disso tudo? Isso na noite da perda das eleições, quando a coisa... Ou foi... Talvez tenha sido 2 ou 3 dias depois, quando o povo foi para as ruas e tal. E aquele povo louco, e eu falei para ela: olha, a situação tá muito embaçada, não tem como dizer qualquer coisa do que vai vir a acontecer. Se o Bolsonaro vai vir com aquela lei 142, que o pessoal chamava o Fiat 147 Redentor, né, que ia instituir o regime dele, ou se não ia dar em nada, ou se ia dar uma revolta, enfim, o que iria acontecer, ou se iriam prender o Bolsonaro, o Xandão, aquela coisa toda, estava tudo muito incerto, mas as pessoas estavam enlouquecidas em busca da redenção política, em busca de uma redenção bolsonarista. Então, esse texto aqui do Martin, da síndrome gnóstica, de 2019, ele está falando do que aconteceu em 2022, do que aconteceu assim, nas ruas, à luz do dia, com aquela massa de malucos clamando por libertação, por uma solução política para o mal que acomete a nossa sociedade, o nosso Brasil e tal. Então, é sobre isso o texto do Martin. É sobre
esse sufocamento da vida do espírito e sobre esse depositar a esperança da ordem numa ideologia política, num político, num movimento ideológico que é a marca do nosso tempo, seja ele à esquerda ou à direita, seja ele fora ou aqui dentro do nosso Brasil varonil. E aqui o Martim arrebata falando sobre a virtude do intelectual, ou suposta virtude, que seria a tal da serenidade, né, para avaliar com frieza a realidade. Mas é uma serenidade, diz o Martim, que divide o corpo do espírito. Divide o corpo do espírito e que no fim é uma moléstia, como já afirmamos no início desse texto. Ocorre justamente porque, né, esse intelectual prefere a ideia ao ser humano. Quem quer ser sereno em uma realidade onde domina a degeneração da vida espiritual é tonto ou louco. A traição dos intelectuais contra a sua vocação moral é o estopim para o surgimento do PT, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico e de outras psicopatias mais sutis, como as que vemos nos burocratas de terno e gravata que comandam o nosso país e das outras nações, ou o bolsonarismo agora em voga. Esse texto é de 2019, o Martim não tinha visto o ano de 2022 ainda. E é por isso que esse texto, assim, ele é profético. Se alguém tinha alguma dúvida de que o fenômeno bolsonarista no Brasil é agnóstico, é porque não estava aqui no mundo no ano de 2022. Em 2019, eu até poderia discordar do Martim, desse texto. Mas agora, em 2024, é impossível, é muito ao contrário. É um ensaio profético e revelador da nossa condição, do movimento bolsonarista. Então, assim, o Martim é contra a serenidade, ele se revolta contra o gnosticismo e ele vai defender, né, a antítese, a solução para o problema gnóstico, para o problema da política moderna, das ideologias, que é a vida do espírito, a vida no exílio. E quem sabe isso a gente possa alcançar através da disciplina do deserto. Possivelmente o livro dele, que há de vir tão em breve, com este título, venha a falar mais sobre tudo isso. E assim eu concluo o vídeo de hoje. Se você gostou, curte aqui, divulga o canal e vamos seguir estudando esse profundo analista da vida brasileira, da política, da cultura e da falta da vida de espírito que nos traga e nos sufoca, e que essa mensagem seja levada para cada vez mais pessoas, para que a gente restabeleça uma sanidade mental, espiritual, contra a revolta gnóstica que assola a ordem da alma e a ordem da sociedade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.